Segundo pesquisadores, os primeiros ancestrais humanos surgiram na África e desse continente teriam se deslocado para outras regiões da Terra. Existem várias hipóteses sobre como deu a chegada dos primeiros Homo sapiens à América. Vejamos algumas delas. Hipótese asiática. Segundo essa hipótese, os primeiros grupos de povoadores vieram do nordeste da Ásia e pelo Estreito de Bering, que separa as atuais Sibéria, Rússia e Alasca. Isso teria ocorrido durante a última glaciação, quando o nível das águas do mar baixou e formou-se uma ponte de terra e gelo entre a Ásia e a América do Norte. Posteriormente, com o aumento da temperatura do planeta, os níveis da água do mar voltou a subir e essa passagem teria se desfeito. Hipótese malaio-polinésia. Outra hipótese é de que os primeiros homens e mulheres teriam chegado à América navegando pelo Oceano Pacífico, vindo das ilhas da Oceania. Hipótese da dupla origem. Essa hipótese defende que a chegada dos sapiens à América se deu por imigrações vindas em diferentes momentos por ambos caminhos. Com base na idade dos fósseis encontrados, alguns estudiosos afirmam que as primeiras imigrações para a América aconteceram aproximadamente entre 12 e 20 mil anos atrás. Outros pesquisadores, como a arqueóloga brasileira Neide Gildon, defende que as mais antigas travessias foram realizadas entre 40 e 70 mil anos atrás. Há muita divergência sobre o tamanho da população indígena da América no século XVI. No entanto, calcula-se que cerca de 80 a 100 milhões de pessoas viviam no continente americano. Essa população estava concentrada principalmente nas regiões dos atuais México, América Central e América do Sul. No território que mais tarde formaria o Brasil, alguns cálculos que indicam cerca de 2,5 a 5 milhões de habitantes nessa área. Nessa mesma época, portugueses e espanhóis, principais responsáveis pela conquista dos povos americanos, juntos não somavam 11 milhões de habitantes. Ao longo do tempo, a população indígena do continente americano recebeu designações genéricas, tais como povos pré-colombianos, isso é, anteriores à chegada de Cristóvão Colombo. O termo pré-colombiano também pode ser considerado uma expressão de construção eurocêntrica. Povos nativos, isso é, que são naturais de um local e vivem em determinado lugar. No caso, a terra em que os europeus chamavam de Américas. Ao chegar à América, Cristóvão Colombo chamou incorretamente de índio os habitantes que moravam neste continente. O que ele não sabia é que existiam sociedades, culturas ricas e variadas. Podemos, por exemplo, distinguir entre os povos que habitavam o continente americano grupos como Arawakes, Jés e Tupis-Guaranis, do atual Brasil, e Iroqueses e Sioux, da América do Norte. Todos esses povos praticavam a caça, a pesca e a coleta. Além de dominar técnicas agrícolas, utilizavam utensílios e instrumentos de pedra e madeira e conheciam a técnica da cerâmica. Deslocavam-se periodicamente em busca de recursos necessários à sua sobrevivência e organizavam-se em grupos ligados por parentesco. Maias, Incas e Astecas, das Américas Central e do Sul. Esses povos dominavam técnicas agrícolas mais elaboradas e possuíam conhecimentos significativos sobre arquitetura, matemática e astronomia. Além disso, desenvolveram um governo centralizado, exceto os maias, e sistemas próprios de escrita, exceto os incas. Tupis, agricultores habilidosos. No começo do século XVI, os portugueses que chegaram a terras correspondentes ao Brasil defrontaram-se com os povos tupis. Os tupis eram aparentados dos guaranis, que habitavam os atuais Uruguai, Paraguai, norte da Argentina e sul do Brasil. Esses indígenas que viviam perto do rio e do mar eram pescadores habilidosos e desenvolveram embarcações como canoa e jangada. Além disso, praticavam uma agricultura de subsistência, com o objetivo de produzir alimentos para satisfazer a necessidade do grupo. Cultivavam mandioca, milho, batata doce, feijão, amendoim, tabaco, abóbora, algodão, pimenta, abacaxi, mamão, erva mate, guaraná e entre outros alimentos. Na preparação do solo, usavam um sistema chamado coivara. Os homens derrubavam as árvores com machadas de pedra e limpavam o terreno. Os povos tupis constituíram aldeias
formada por cabanas feitas de madeira e cobertas com palha. Podiam deslocar-se por várias áreas por vários motivos, como o desgaste do solo e a diminuição da reserva de caça, as disputas internas entre grupos rivais ou a morte de um chefe. Apesar de certa unidade linguística e cultural, os tupis não formavam uma etnia homogênea. Ao contrário, constituíam diversas tribos muitas vezes rivais, como os tupinambés, tupinanquis, guaranis, caetés, potiguares, etc. Os tupis viviam em guerra permanente contra seus adversários, fossem eles tribos da própria matriz cultural ou de outras matrizes, como os Geis ou Aruarei ou Aruaquês. A guerra e o sacrifício dos prisioneiros constituíam também uma base e relações entre aldeias tupis. Maias, cidade, templos. A civilização maia desenvolveu-se na península de Yucatán, no território que atualmente corresponde a Belize, Honduras, parte do México e parte da Guatemala, na América Central. Alcançou seu apogeu no século VII. Os restos mais antigos da presença maia nessa região datam de 7000 a.C. A economia dos maias baseava-se principalmente no cultivo de milho, feijão e batata doce. Mas eles eram também ativos comerciantes. Não conheciam, porém, o uso do ferro, da roda, do arado e do transporte por animais. A sociedade era dirigida por poderosos sacerdotes, que coordenaram a construção de diversas cidades, que, em seu conjunto, eram templos. Por isso se diz cidade-templo. A maioria da população vivia em sua periferia ou no campo. Os maias tinham sofisticados conhecimentos matemáticos, o que lhes permitiu construir grandes templos, pirâmides e observatórios de astronomia. Criaram um calendário bastante preciso e um sistema de escrita que utilizava um conjunto de glifos, sinais gráficos, gravados em materiais como pedra, cerâmica e madeira. A civilização asteca se desenvolveu-se a partir do século XII na região do atual México. Sua capital era a cidade de Tenochtitlan, atual cidade do México. Povo guerreiro, os astecas, também chamados de mexicans, origem do nome México, eram governados por um rei poderoso. Plantavam milho, feijão, cacau, algodão, tomate, tabaco. Além disso, comercializavam tecido, pele, cerâmica, sal, ouro e prata. Desconheciam o ferro. Eles não usavam os animais para cargas. Dominavam, entretanto, as técnicas de trabalhos manuais de ouro e prata, da cerâmica e da tecelagem. Os astecas construíram grandes templos, desenvolveram uma das formas de escrita pictografada e ideografada, sistema numérico e calendário próprio. Praticavam sacrifícios humanos em rituais religiosos, invocando a proteção de deuses associados à força da natureza. A história da conquista do Império Azteca pelos espanhóis teve início em fevereiro de 1519, quando Hernán Cortés desembarcou na península de Yucatán, informando da grande quantidade do ouro existente no território azteca. Cortés decidiu atacá-los, combinando habilidade e violência. Prendeu o imperador azteca Montezuma e saqueou a cidade de Tenochtitlan. Sobre as ruínas dessa antiga cidade foi construída a cidade do México. A civilização Inca desenvolveu-se por quase toda a região dos Andes, que hoje corresponde às partes do Peru, do Equador, da Bolívia e do norte do Chile. Alcançou seu maior esplendor por volta do século XIV. O Império Inca tinha como capital a cidade de Cusco, localizada na Cordilheira dos Andes, a 3.000 metros de altitude. Era governado por um imperador considerado um deus, o Filho do Sol, o Inca, que contava com chefes militares, governadores de províncias, sacerdotes e muitos funcionários. Há estimativas de que a população do império chegou a 20 milhões de habitantes. A economia dos Incas baseava-se no cultivo de milho, batata e tabaco. Desenvolveram a tecelagem, a cerâmica e a metalurgia do bronze e do cobre. Sabiam trabalhar metais preciosos, como o ouro e a prata.
Utilizavam a lhama, a alpaca e a vicunha como animais de carga, pois estavam bem adaptados a grandes altitudes e baixas temperaturas. Também fiavam e teciam a lã desses animais. Os incas construíram palácios, templos, estradas pavimentadas, aquedutos e canais de irrigação. Desenvolveram os quipos, um sistema de notação pelo qual podiam registrar números e acontecimentos. Os quipos constituíam conjuntos de cordões a vezes coloridos, que se davam nós distintos a fim de comunicar diferentes mensagens. A conquista do Império Inca deu-se a partir de 1531, sob o comando de Francisco Pizarro. Em 1533, Pizarro conseguiu invadir a capital Inca, desestabilizando o império.